Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para se inscrever. A sua inscrição é muito importante. Passamos aí dos 200 mil inscritos aqui no canal Machão da Gama e todos os dias a gente tem dois conteúdos aqui sobre o nosso Gigante da Colina, atualizando tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama. Então, se inscreva se você não for inscrito, deixa o seu like também, que é muito importante, e depois da vinheta a gente vai falar do interesse do Vasco no camisa 10 da seleção dos Estados Unidos, né? Um meia ali que joga na seleção dos Estados Unidos, tem passagens aqui pelo futebol argentino também. Vamos falar sobre a partida, né, contra o Red Bull Bragantino, que acontece na segunda-feira. A torcida do Vasco já esgotou os ingressos, né, para esse jogo. Vamos falar também do interesse que o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, tem de trazer alguns ídolos identificados com o Vasco para dentro do clube. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta você deixou aquele like e se inscreveu aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. Aqui no comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional. O código promocional aqui do canal te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você quer começar a dar os seus palpites, você pode vir na 1xBet. O link está no comentário fixado. 1xBet que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, hoje tem entrevista coletiva do Rossi, né? Daqui a pouquinho, por volta ali do 12h30, o atacante Rossi, que foi anunciado essa semana, dará a sua entrevista coletiva de apresentação, né? Rossi, que já apareceu no bid da CBF e deve viajar para Bragança na segunda-feira. Já está à disposição, né, do treinador Ramon Dias. Porém, além dessa entrevista do Rossi, tem a expectativa de uma entrevista também do Paulo Brax. O Paulo Brax vai dar essa entrevista hoje, logo após a apresentação do Rossi. Porém, a gente não sabe se a entrevista do Paulo Brax também terá transmissão da Vasco TV ou se será apenas um papo ali com os jornalistas sem transmissão. De toda forma, hoje provavelmente a gente terá novidades aí em relação a possíveis contratações, o Paulo Brax tentando explicar essa janela de transferências que, na minha visão, foi bem ruim. Enfim, hoje a gente deve ter algumas informações desse tipo. Teremos a entrevista do Rossi e logo após o Paulo Brax vai conversar ali com os jornalistas. Então a sexta-feira promete ser quente no Vasco da Gama, né? E o Rossi já deu ali uma exclusiva para a Vasco TV, falando sobre a sua chegada, o seu retorno ao Vasco da Gama. Confira o que disse o Rossi. É motivo de muita alegria estar voltando para um clube que eu amo de paixão. Então, estou pronto para ajudar. Feliz por rever os funcionários, rever os ex-atletas, rever os jogadores que jogaram comigo. Então, estou muito contente pelos novos atletas também. Então, vamos junto, vamos sair dessa situação junto. A responsabilidade é muito grande, né? Estar voltando e voltando para ajudar. Então, feliz pela torcida, feliz por todos os dias, sempre tinha um volta a Rossi, volta pro Vasco. Então, graças a Deus deu tudo certo e estou pronto para poder ajudar o Vasco novamente. Então, quando eu soube que estava sendo lançado o kit, né, e o Edmundo, eu sempre falei para todo mundo que sempre foi meu ídolo, né? Então, quando eu comprei o kit, chegou em casa, uma semana depois, eu recebi a ligação do Paulo e a gente começou a conversar e foi um presente e deu sorte, até porque assim que eu recebi, quando eu vesti a camisa, uma semana depois a ligação veio. Então, estou muito contente e espero representar bem novamente a camisa do Vasco. Saudações vascaínas, estamos juntos, conto com a torcida de vocês e assim que São Januário liberar, vamos lotar como sempre a gente lotou. Então tá aí, esse foi Rossi, novo atacante do Vasco da Gama, velho conhecido, né, que já tá no bid e na segunda-feira estará à disposição de Ramon Dias para o jogo contra o Bragantino. Bom, vou colocar aqui rapidinho na sua tela essa foto aí de Matias Galarza,
jogador do Vasco da Gama que usou ali a camisa do Olímpia, né? Ele que é revelado pela base do Olímpia para dar aquela provocada no Flamengo. O Flamengo que foi eliminado ontem da Copa Libertadores. Que chato, né? Que coisa chata. E o Galarzinha aproveitou aí para dar uma provocada também na equipe rubro-negra. Que coisa chata que aconteceu ontem no Paraguai, hein, minha gente? Que coisa chata. Segue o jogo. Bom, mudando o assunto aqui agora, ontem voltou à tona aquela situação de que o Vasco está devendo os clubes, né, por contratações. O Atlético Mineiro e o Tucumã reclamaram ontem que o Vasco ainda não pagou por Jair e também por Capasso. O Rodrigo Caetano reclamou ao canal Atenção Vascaínos, né, dizendo ali que o Vasco está atrasado em relação ao Jair, e o Atlético Tucumã está ameaçando acionar o Vasco na FIFA para poder receber o pagamento ali pelo zagueiro Manu Capasso. Enfim, uma situação realmente constrangedora, né, para dizer o mínimo, e o Lúcio Barbosa, que é o novo CEO da SAF, deveria vir marcar uma coletiva, conversar aí com a imprensa e dar essa satisfação aos torcedores do Vasco que querem entender por que o Vasco está atrasando o pagamento dos clubes que o Vasco comprou jogadores. É uma coisa, enfim, que deixa o torcedor preocupado e deixa o torcedor magoado também, porque ninguém gosta de ver o Vasco toda hora sendo notícia como caloteiro e etc e tal. Eu acho que o Lúcio Barbosa deveria vir a público marcar uma coletiva para tentar explicar, né, o que está acontecendo. Falando em Lúcio Barbosa, uma informação do Globoesporte.com é que o novo CEO da Vasco SAF está buscando a aproximação de nomes como Juninho Pernambucano, Ricardo Gomes, Pedrinho, para poder trazer essas pessoas para mais perto do clube, né? Quem sabe até colocar para trabalhar na Vasco SAF, né? Ele vê a importância de ter pessoas com identificação com o Vasco, né? Trabalhando no Vasco. Eu concordo 100% com o Lúcio Barbosa nessa. Acho que o Vasco realmente está faltando vascaíno no Vasco, né? Tem muito torcedor de outro clube trabalhando no Vasco. Está faltando gente identificada com o clube, gente vascaína dentro do Vasco. Inclusive o Pedrinho, né, está sendo sondado para trabalhar, né, no futebol do Vasco, na função que exerce hoje o Abel Braga. Talvez na próxima temporada a gente tenha alguma novidade em relação a isso. Enfim, eu ficaria muito feliz se o Pedrinho viesse para o Vasco, ele que faz um belíssimo trabalho no Sport TV. Não sei se ele largaria lá a estabilidade da Globo, do Sport TV, para assumir um desafio no Vasco da Gama, mas seria bom demais ter o Pedrinho mais uma vez trabalhando no Vasco. Bom, meus queridos, o Vasco na segunda-feira enfrenta o Red Bull Bragantino e, como eu informei no vídeo de ontem, a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos disponíveis para o setor visitante nessa partida aí contra o Bragantino, que vai acontecer no estádio Nabi Abichedi. Foram cerca de 1.600 ingressos colocados ali à venda para a torcida visitante e em poucas horas a torcida do Vasco esgotou todos esses ingressos e vai lotar o setor visitante segunda-feira, 9 da noite, lá em Bragança Paulista. Bom, e agora a gente fala aqui do assunto principal desse vídeo, né? O Vasco que busca a contratação de um meia, tentou muito o Vieto, não conseguiu, e agora um outro nome surge em pauta. A apuração aqui do Globoesporte.com. O Vasco está avaliando a contratação do meia norte-americano Alan Sonhora. Ele é nascido nos Estados Unidos, tem 25 anos de idade e é filho de argentinos, né? Por isso ele tem dupla nacionalidade. Ele iniciou a carreira no futebol argentino, mas tem sido convocado pela seleção norte-americana. Alan Sonhora está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Juárez do México em julho. Portanto, poderia ser contratado mesmo com a janela já fechada. As inscrições no Campeonato Brasileiro terminam no dia 25 de agosto, mas a CBF permite trocas na lista até o dia 15 de setembro. O staff de Alan Sonhora confirmou que existem conversas em andamento com o Vasco da Gama. Um representante do atleta disse ao GE que há outros clubes interessados e o americano está estudando a melhor opção. O interesse do Vasco por esse jogador foi noticiado primeiramente pelo perfil Detetives Vascaíno do meu amigo Marquinhos. Como eu disse, o Alan Sonhora nasceu nos Estados Unidos, mas iniciou a carreira no futebol argentino. Ele jogou na base do Boca Juniors e se profissionalizou pelo Independiente em 2019. Foi lá que ele viveu o melhor momento de sua carreira. O meia marcou 11 gols em 87 partidas
antes de se transferir para o Juárez do México. Lá no Juárez, o Alan não deu muito certo, né? Ele teve pouco espaço, disputou apenas 8 partidas e não fez nenhum gol. Em julho, ele rescindiu com a equipe mexicana. Enfim, jogador que está livre de contrato e está em negociações aí, em conversas com o Vasco da Gama. Eu confesso para vocês que não conheço esse jogador, só fui ouvir falar nele quando o Vasco manifestou interesse nele. Enfim, vamos aguardar, tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!